Estimados amigos, estimadas amigas, é uma grande satisfação estar com vocês nesta noite. E hoje eu gostaria de falar sobre como sonhar mais alto e como você pode realizar os seus sonhos. Eu gostaria de iniciar contando que quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava em Curitiba. Meus pais já eram pais de 7 filhos e eu, o mais velho dos 7. Então vocês podem imaginar, na família, tinham filhos com 12, com 11, 10, com 9, com 7, 6, 5, 4, 3 anos de idade. E naquela época, década de 60, meus pais achavam que no mundo tinha muita maldade. Eles diziam que as pessoas já estavam perdendo a noção entre o certo e o errado. Estavam perdendo a noção de valores e de princípios. E eles queriam, então, encontrar um caminho de fé para poder criar os filhos e as filhas. Ambos meus pais eram católicos, mas eles tinham perguntas de ordem existencial, emocional, espiritual, às quais eles não encontravam as respostas. E foi assim que um belo dia eu estava em casa e 2 jovens de camisa branca, gravata, uma plaquetinha aqui, bateram na porta da minha casa. E eles chegaram lá querendo falar com meu pai. Eu disse, meu pai não está, ele está viajando. Meu pai tinha uma pequena mercearia também na cidade. E eu notei que na lapela deles tinha uma bandeira do Paraná, com a inscrição Paraná, aqui se trabalha. E eles perguntaram, mas quando que o seu pai volta? Eu disse, ele volta no final de semana. Então diga para ele que nós vamos voltar, tudo bem? Tudo bem. Eu com 12 anos corri para dentro de casa, minha mãe assustada, apavorada. Quem que eram aqueles rapazes que estavam lá no portão, meu filho? Eu disse, eu não sei, mas eu acho que eram fiscais da prefeitura. Porque eles queriam falar com o pai. E o que eles disseram? Que eles vão voltar. Bom, os jovens voltaram. E eu descobri que eles não eram fiscais da prefeitura. Na verdade, não eram nem brasileiros, eram norte-americanos, missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas do inglês. Meus pais, que estavam em busca de respostas espirituais, encontraram o caminho da fé, de como criar e manter uma família unida. E aqueles rapazes norte-americanos colocaram um sonho na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e esse sonho nunca mais saiu dali. Eles disseram o seguinte, Carlos, você é bem jovem, mas um dia você vai crescer e você vai ter a oportunidade de fazer uma universidade lá nos Estados Unidos. Gente, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era costureira, 7 filhos pequenos para criar. Como que eu conseguia imaginar que um dia ia poder estudar lá nos Estados Unidos? Bom, quando eu completei 17 anos, eu resolvi me aventurar. Naquela época eu coloquei $100 no bolso, era tudo que eu tinha, e fui desembarcar lá em Nova York. E eu cheguei em Nova York numa sexta-feira. Até eu chegar ao meu destino, que era o norte de Nova Jersey, eu tinha que pegar trem, tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus, e até chegar lá eu cheguei com $50 no bolso. Mas na segunda-feira eu já comecei a trabalhar num restaurante, lavando pratos. Cuidava da cozinha, trabalhava como garçom. E assim eu comecei a trabalhar pela primeira vez nos Estados Unidos, e o salário no final do mês foi de $1.000. Para mim, era uma grande fortuna. E eu passei aquela fase da minha vida lá nos Estados Unidos, e aprendendo o inglês, e ao mesmo tempo descobrindo a ser autossuficiente. Porque a partir daquele momento em diante, eu nunca mais pedi um centavo para o meu pai ou para a minha mãe. Eu costumava frequentar a igreja Mormon lá nos Estados Unidos. E depois de 2 anos que eu estava lá, um dia na igreja, o bispo falou o seguinte, jovens rapazes, vocês têm uma obrigação de fazer um serviço missionário. Deus espera isso de vocês. Eu pensei, eu já estou com 19 anos. Será que chegou a minha vez? E eu disse, por que não? E esse é um trabalho que a gente faz sem remuneração, é um trabalho voluntário. A pessoa simplesmente se apresenta
Existem mais de 300, 400 cidades, destinos no mundo todo, países, e a pessoa pode ser designado para uma dessas áreas. E eu fui designado para ir para Portugal. Passei 2 anos da minha vida como missionário voluntário para a Igreja Mórmon lá naquele país. Depois de 2 anos, retorno ao Brasil. E, naquele momento, eu tinha 3 metas muito definidas. Primeiro, eu queria encontrar um trabalho. Segundo, eu queria voltar a estudar. E terceiro, eu queria encontrar a mulher da minha vida. Eu queria casar com ela. Bom, quando chegou na época do casamento, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava 2. Então eu fiz a seguinte matemática: com 3 salários já dá para casar. E assim nós casamos. Acontece que algumas semanas antes do casamento, meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais esquecerei. Ele disse: seu Raul, conhecendo meu filho como eu conheço, se eu fosse o Senhor, não deixaria minha filha se casar com ele. Imaginem só a motivação que eu senti naquele momento para alguém que queria começar uma vida nova. Bom, gente, nós casamos e eu emprestei uma Kombi para a nossa lua de mel. E pegamos aquela Kombi lá do Paraná, fomos até Santa Catarina, na praia de Camboriú. Imagine só a emoção de uma lua de mel numa Kombi. Mas aquela Kombi rendeu fruto, gente, porque 9 meses depois nasceram os gêmeos. Charles e Lincoln, meus filhos mais velhos. E o sonho que aqueles rapazes norte-americanos colocaram na minha mente, que um dia eu ia para os Estados Unidos fazer uma faculdade, nunca mais saiu da minha mente. Eu precisei me preparar, me qualificar, porém na época certa, no momento certo, com a idade de 26 anos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young, lá no estado de Utah. Mas aí acontece, minha gente, o meu primeiro momento de fracasso e que, consequentemente, passa a ser o meu day one na minha história pessoal. Sabe por quê, gente? 26 anos de idade, você entra numa faculdade americana e os professores estão mantendo o ritmo das matérias de quem estava estudando no semestre passado. E, de repente, eu não estou bem colocado, eu não estou bem adaptado, eu não estou bem qualificado para aquele grau de competição, aquele grau de exigência. E quando eu termino o primeiro semestre e vou olhar minhas notas, eram mais vermelhas do que azuis. E eu fiquei muito frustrado. Eu me senti muito decepcionado com aquele resultado. E, sinceramente, naquele momento eu tomei uma decisão. Esse negócio de fazer faculdade no exterior não é para mim. É muito puxado. Eu vou voltar para o Brasil. E daí eu caminhei da faculdade até a minha casa, preparando mentalmente o meu discurso para falar para minha esposa, Vânia. E quando eu cheguei em casa, igual uma criancinha que vai mostrar os boletins com as notas para a mãe, eu me senti da mesma forma mostrando o meu boletim para a minha esposa. E a hora que ela olhou assim, ela disse: realmente, Carlos, as notas não estão boas. Eu disse: mas meu bem, não precisa se preocupar. Eu sei o que nós vamos fazer para resolver essa situação. E ela disse: você já sabe o que você vai fazer para melhorar as notas? Eu disse: não, meu amor, nós vamos voltar para o Brasil. E daí, gente, eu descobri naquele dia com quem eu casei. Porque ela disse assim: Carlos, você não vai me dizer que nós passamos todos esses anos nos preparando para vir aqui nos Estados Unidos, para você fazer uma faculdade, e você vai desistir logo no primeiro semestre? Então saiba de uma coisa, Carlos, você veio aqui para se formar, e enquanto você não se formar, nós não vamos voltar para o Brasil. Então, gente, aquele dia foi o day one na minha vida, porque eu sabia que não tinha alternativa. Bom, eu me formei, e depois de formado, eu fui trabalhar em Ohio, fazendo um estágio por 1 ano antes de retornar para o Brasil. E lá em Ohio eu conheci um indiano,
E esse indiano, ele saiu da Índia, veio estudar nos Estados Unidos e ele se candidatou para ser residente e, mais tarde, cidadão americano. E todo dia ele me dava o mesmo discurso: Carlos, se eu fosse você, eu não voltava mais para o Brasil. Eu conheço o Brasil é como a Índia, cheio de desemprego, não tem oportunidades, é um país muito atrasado, e aqui na América nós temos todas as oportunidades. Eu sempre recusando, resistindo a essa ideia. Mas de tanto ouvir o meu amigo indiano falar, eu acabei me convencendo. Daí um dia eu cheguei em casa para dar o discurso para minha esposa Vânia. Meu bem, agora eu sei o que nós vamos fazer. O que, querido? Nós não vamos voltar mais para o Brasil, nós vamos ficar aqui na América. Ela disse: o quê, Carlos? Você não vai me dizer que depois de tanto sacrifício, de tanto trabalho, você vai querer ficar aqui nos Estados Unidos? O meu amigo indiano me convenceu. Negativo. Nós vamos voltar para o Brasil. Você tem uma história para construir, você tem uma história para fazer, e vai ser lá no nosso país. Naquele momento, novamente, gente, foi um outro day one. Eu sabia que não tinha alternativa. Bem, retornamos ao Brasil. E eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, numa multinacional. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Eu pensei: aulinha de inglês à noite? Por que não? Vai dar um dinheirinho extra no bolso? Tudo bem. E assim eu comecei dando aulas na minha casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Até que não tinha mais tempo livre para ter mais um aluno. Bom, naquele momento, eu comecei a pensar: será que eu devo abrir uma escola? Será que eu não devo? Será que isso é somente um complemento à renda? Será que esse é um projeto de vida? Eu simplesmente não sabia naquele momento o que seria do meu futuro profissional. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu no dia em que eu desisti de trabalhar naquela multinacional. Porque eu pensava no início que ia fazer uma carreira como executivo, trabalhar 3 anos, 4 anos, depois passar para uma outra função. Mas logo no primeiro ano que eu retornei para o Brasil, eu vou contar para vocês o que aconteceu que eu desisti de seguir aquela carreira. Um belo dia, entro no Banco Bradesco, na cidade de Mogi Mirim, onde que eu trabalhava, a indústria Champion, papel e celulose. Fui receber o meu salário. E daí eu fiz a maior loucura que alguém pode fazer, gente. Aquela fila com 6, 7 pessoas, quando chegou a minha vez de ser atendido, eu olho em cima do balcão da caixa, um cadastro, folha confidencial dos salários da empresa para a qual eu trabalhava. E olha que loucura, gente. Eu perguntei para a mocinha do caixa: será que dá para você ver qual que é o salário do diretor mais alto da empresa? E a loucura maior, ela disse: como que é o nome dele? E eu falei o nome dele. E a mocinha, mais louca ainda, simplesmente correu assim na lista, olhou e me falou o valor. Eu disse: não, acho que você se confundiu. Olha bem, o nome dele é esse. E ela correu outra vez e disse: esse é o valor. Daí eu fiz a outra pergunta: mas esse salário é mensal, é quinzenal ou é semanal? Ela disse: claro que é mensal. A empresa não faz pagamentos nem quinzenal e nem semanal. Gente, eu recebi meu humilde salário naquele dia e eu voltei para casa com uma certeza: eu não vou querer gastar 10, 20, 30 anos da minha vida para quando chegar lá próximo à aposentadoria, eu estar recebendo esse salário. Se eu quero ter sucesso na vida, eu vou vencer como empreendedor, tendo meus próprios planos, meus próprios projetos, meus próprios clientes, meus próprios negócios, sem ficar dependendo de receber aquele olerite no final do mês. Acontece, gente, que eu descobri que todo empreendedor, ele passa pela experiência semelhante a você atravessar um túnel escuro, que você não tem as respostas. Você não tem um túnel claro, bem sinalizado e o caminho a percorrer. Você tem apenas uma lanterna na sua mão,
que te dá uma luz de 1, 2, 3, 4 metros. Porém, à medida em que você caminha aquele 1, 2, 3 metros, você tem mais luz. Se você tiver medo de ficar paralisado, você não vai avante. Então, foi isso que aconteceu comigo. Certa vez, eu com a Vânia, Charles e Lincoln, pequenos, e mais a Thaís, dormindo do banco de trás do carro, estou vindo de Curitiba para São Paulo, dirigindo meu Passatinho da época, e naquele momento eu comecei a meditar sobre qual seria o meu futuro como empreendedor. Eu tinha feito com a minha esposa uma relação de 10 projetos diferentes que nós podíamos empreender. Um deles seria dar as aulinhas de inglês. Agora, olha só que curioso, às vezes você tem um projeto na mão e você mesmo não consegue ver o potencial daquele projeto. Dar aulinhas de inglês, para mim, era somente mais um projeto entre os 10. Bom, eu me lembro que minha esposa dormindo no banco do passageiro, as crianças dormindo no banco de trás do Passatinho, eu dirigindo na Regis Bittencourt, Curitiba, São Paulo, e eu comecei no espírito de oração falar com Deus. Meu Deus, qual será o meu futuro como empreendedor? Aonde devo atuar? Qual será a área que eu devo agir? Qual é o caminho que eu devo empreender para garantir o meu sustento, criar uma riqueza, poder compartilhar essa riqueza e gerar oportunidade para milhares de pessoas? E, gente, a resposta veio. O setor de educação é o teu caminho. E daí eu fiz a pergunta, mas, meu Deus, qual que é a resposta? Aquelas aulinhas de inglês é o teu futuro. E ainda eu fui conversando, eu disse, mas uma escolinha de inglês vai me deixar próspero, rico, milionário? E daí veio a resposta, mas não é uma escolinha, é uma rede de escolas. Daí eu fiquei assustado com a resposta. Daí eu disse, mas meu Deus, uma rede de escolas, como que eu vou fazer isso? Daí me veio um versículo na mente, Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, naquele momento, ficou claro para mim qual seria o caminho. Minha esposa estava deitada, dormindo, eu simplesmente bati nela, meu bem, meu bem, meu bem, eu sei o que nós vamos fazer. Fazer aonde, quando, como? Nós vamos abrir uma escola de inglês. A minha mulher disse, Carlos, as suas ideias malucas, e voltou a dormir. Bom, gente, às vezes nós recebemos uma resposta de Deus e daí a gente vai conferir com os amigos para saber que aquilo que Deus nos disse está certo ou está errado. E eu fiz isso, eu fui falar com meus amigos, o que vocês acham, hein? Estou pensando em abrir uma escola de inglês. Adivinhe só o que os meus amigos me disseram. Carlos, você é doido, não faça isso, não troca o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns ainda diziam, Carlos, esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, estímulo, incentivo por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz? Confesso que fui para casa, eu chorei. E meus amigos, o que eles fizeram, hein? Sabia que ia desistir, sabia que não ia muito longe, esse negócio era só um fogo de palha. Muitas vezes é isso que acontece. Você tem um plano, um projeto ideal, e seus amigos têm todas as razões porque o seu projeto não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou, e hoje quem ri sou eu. Então, agora vocês sabem como foi que a Wizard nasceu e como foi que a Wizard cresceu. Se tornou a maior rede de ensino de idiomas do Brasil e do mundo, presente em 10 países, contratando mais de 10 mil professores, atendendo cerca de 500 mil alunos a cada ano. Mas a história não termina aí, gente. Aqueles 2 meninos, Charles e Lincoln, que vocês viram na história que foi fruto daquela viagem na Kombi lá para Camboriú, eles cresceram. E eles também foram estudar nos Estados Unidos. E quando eles voltaram dos Estados Unidos, a Wizard já tinha mais de 1000 escolas no Brasil. Só que eles disseram o seguinte, pai, esse negócio é muito maior do que você imagina. Eu disse, como assim, meus filhos? Não, porque tem uma tendência internacional agora de aquisições, consolidação de mercado. E nós devemos começar a comprar a concorrência. Eu disse, meu filho, não se preocupa com a concorrência, a gente já é líder no setor,
Deixa a concorrência seguir o rumo deles, nós seguimos o nosso. Não, pai, mas o mundo está diferente. Nós temos que pensar em crescer. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eles insistindo e eu sempre resistindo. Finalmente, eles fizeram um raciocínio que daí mexeu comigo. Eles disseram, pai, saiba de uma coisa, se nós não adquirirmos a concorrência e consolidarmos o mercado e fazermos um grupo econômico, logo os estrangeiros vão chegar aqui, vão tomar essa posição, e nós que somos líderes ficaremos numa posição refém. Então, naquele momento, eu vi a visão e a estratégia daqueles 2 jovens recém-formados dos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu assinei um cheque de R$1 milhão. Então, está aqui, meu filho, pode fazer a compra de uma pequena rede. E eles foram e compraram uma pequena rede. Depois de 6 meses, compraram a segunda. O cheque já passou para 2 milhões, o próximo para 4, 8, 16. Os cheques iam aumentando e eles iam trazendo mais empresas e mais empresas. Fizemos cheques de 100 e de 200 milhões. Ao todo foram 400 milhões em aquisições. Formamos o maior grupo educacional desse país, com 3.000 escolas, atendendo 1 milhão de alunos, presentes em 10 países, e o que é mais importante, gente, tudo com capital próprio. Então, foi isso o que possibilitou que os britânicos da Pearson saíssem de Londres e viessem no Brasil há 2 anos e adquirissem todo o grupo Multi. Foi, na época, a maior aquisição do setor de educação desse país, num valor aproximado de R$2 bilhões. Por que eu compartilho? Por que eu compartilho essa história com vocês, gente? Porque a Wizard começou com quantos alunos? 1 aluno. E eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem contar a mesma história na sua trajetória. Se você tiver esse desejo, se você tiver um projeto comercial capaz de atingir o mercado em grande escala, e mais importante, se você seguir as regras financeiras, que tira a pessoa da condição atual para uma condição de prosperidade. Bom, gente, depois de colocar esse cheque no bolso, muita gente me fez a seguinte pergunta, e agora, Carlos, o que é que você vai fazer? Você vai se aposentar, passar o resto da sua vida na praia, vai mudar para alguma ilha paradisíaca, vai para a Suíça, você vai fazer o quê? E depois de quase 1 ano sabático, eu com meus 2 filhos, Charles e Lincoln, nós resolvemos voltar ao mercado. E nos últimos 2 anos, nós compramos a rede Mundo Verde, que tem hoje 400 lojas em todo o país. Nós abrimos a Ronaldo Academy, que tem escolas de futebol no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Nós compramos as marcas tradicionais Topper e Rainha. E recentemente anunciamos para o mercado brasileiro que estamos trazendo a rede Taco Bell para o Brasil. No próximo mês, e estaremos inaugurando aqui em São Paulo a primeira unidade, em seguida uma segunda unidade na Avenida Paulista e a terceira lá no Shopping Center Norte. Até 2020 serão 100 lojas Taco Bell no Brasil. E a grande pergunta que as pessoas me fazem é, Carlos, qual é a motivação? Certamente, precisar de mais dinheiro não é. Então eu descobri, gente, que todo empreendedor é um sonhador. Mas quando ele realiza o seu sonho, ele descobre que tem sonhos ainda maiores para serem realizados. E hoje eu trouxe 2 presentes para vocês. Um é um livro que eu escrevi recentemente, e ele é gratuito. Você não vai poder comprar esse livro. Basta você entrar no site www.do0ao1milhão.com.br. Vou repetir, hein? Você não consegue comprar esse livro, ele é gratuito. www.do0ao1milhão.com.br. É só você entrar e baixar, o livro é um presente meu para você. E o segundo presente é, você vai entrar no site www.familiaeterna.net.br. Também não consegue comprar esse livro. É um livro de presente meu para você, como fazer para equilibrar a sua vida profissional e a sua vida familiar.
Eu termino com a seguinte frase, gente. Recentemente, fui entrevistado por um grande meio de comunicação desse país. E a pessoa me perguntou, a jornalista fez a seguinte pergunta: Carlos, qual foi a empresa que você sempre quis abrir e você até agora nunca abriu? Eu disse, escreva aí na matéria. A empresa que eu nunca abri, ainda eu vou abrir. Thank you very much.